Você já ouviu falar do rei que desafiou a Deus e depois foi transformado pela misericórdia divina? Hoje, vamos conhecer a impressionante história de Manassés, o rei que começou seu reinado mergulhado na idolatria, mas terminou com o coração completamente rendido ao Senhor. Prepare-se para mergulhar em uma história cheia de queda, arrependimento e redenção, onde aprendemos que nenhum pecado é grande demais para o perdão de Deus. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias bíblicas cheias de fé, emoção e transformação. Agora, venha comigo descobrir como Manassés, o rei que se arrependeu, nos ensina. Manassés nasceu em meio à prosperidade. Era filho do rei Ezequias, o homem que orou e foi ouvido por Deus, e cresceu em um palácio onde a fé e a obediência ao Senhor eram pilares do reino. Ainda jovem, observava as histórias sobre o milagre de seu pai e como Deus havia livrado Jerusalém da destruição. Contudo, Manassés não compreendia a profundidade dessa fé. Sua infância foi marcada por privilégios, riquezas e poder, e à medida que crescia, seu coração se distanciava da devoção que um dia guiou seu pai. Quando subiu ao trono aos 12 anos, herdou um reino próspero, mas também um legado espiritual que não estava pronto para carregar. Com pouca idade e cercado por conselheiros corruptos, Manassés começou a ser influenciado por ideologias pagãs e cultos estrangeiros. Ele observava as práticas das nações vizinhas e via nelas algo fascinante: rituais grandiosos, estátuas de ouro, sacrifícios humanos e promessas de poder ilimitado. Movido pela curiosidade e pelo desejo de marcar seu próprio nome na história, decidiu abandonar os caminhos do Deus de Israel. Mandou reconstruir altares a Baal, erguer imagens de Azerá e até adorou os astros dos céus dentro do templo do Senhor. Seu objetivo, embora distorcido, era claro: governar com glória e ser lembrado como o rei mais poderoso de Judá. Com o tempo, o coração de Manassés se endureceu. Ele não apenas se afastou do Senhor, perseguiu e matou os profetas que tentavam adverti-lo. O sangue dos justos manchou as ruas de Jerusalém, e o povo mergulhou na idolatria. O templo sagrado tornou-se um lugar de abominações. A voz de Deus, outrora presente no meio do povo, agora era silenciada por cânticos profanos. Mesmo diante do caos, Manassés acreditava estar no controle. Ele via o silêncio de Deus como fraqueza, sem perceber que a paciência divina aguardava seu arrependimento. Cada ato seu aprofundava o abismo entre o rei e o Criador. Mas o tempo da colheita chegou. O Senhor enviou os exércitos da Assíria contra Judá. Os invasores entraram em Jerusalém, destruindo muros e levando o povo cativo. Manassés foi capturado com ganchos, acorrentado e levado para a Babilônia como prisioneiro. Aquele que um dia reinou com arrogância agora se via humilhado, longe do trono e dos deuses que dizia venerar. No silêncio das masmorras, sem templos, sem sacerdotes e sem glória, o rei sentiu o peso do pecado. Pela primeira vez, percebeu que sua força era ilusão e que havia traído o Deus de seus pais. Lá, nas profundezas da prisão, Manassés viveu seu maior conflito. A culpa o consumia, e o desespero o sufocava. O rei poderoso se transformou em um homem quebrantado, cercado apenas pelas sombras e pelo som das correntes. Diante da dor e da solidão, ele fez o que nunca havia feito antes: orou. Com lágrimas e voz trêmula, clamou ao Deus de seus pais, reconhecendo seu pecado e implorando por misericórdia. Era um pedido sincero, nascido da humilhação e da consciência tardia. Ninguém acreditava que Deus ouviria um homem tão corrompido, mas o Senhor é rico em graça e ouviu sua súplica. De forma milagrosa, Manassés foi libertado e autorizado a voltar a Jerusalém. Ao retornar, percebeu uma cidade devastada, templos destruídos e um povo sem direção, fruto do seu próprio pecado. O rei, agora transformado, chorou diante do altar arruinado e começou sua jornada de restauração. Derrubou os altares pagãos que ele mesmo havia construído, destruiu as imagens de ídolos e restaurou o culto ao Senhor. O homem que antes profanara o templo agora o purificava com as próprias mãos. Seu coração, antes soberbo, tornará-se humilde e grato.
O caminho da restauração não foi fácil. Muitos duvidavam de sua mudança e o temiam por causa do passado. Manassés precisou reconquistar o respeito do povo, não com poder, mas com fé e exemplo. Reconstruiu o altar do Senhor e ordenou que Judá adorasse novamente o Deus de Israel. As marcas de seu passado permaneciam, mas agora serviam como lembrete da misericórdia divina. O rei entendeu que a verdadeira realeza não estava em dominar homens, mas em se submeter ao Criador. Durante seus últimos anos, Manassés dedicou-se a reconstruir os muros de Jerusalém e fortalecer o reino, mas sua maior obra foi espiritual. Ensinava que Deus é justo, mas também misericordioso, que mesmo o pecador mais distante pode ser perdoado se houver arrependimento genuíno. Em vez de orgulho, havia humildade em suas palavras. O homem que um dia conduziu o povo às trevas agora apontava o caminho da luz. Ele transformou sua dor em testemunho e sua queda em um exemplo de redenção. Quando a morte se aproximou, Manassés olhou para Jerusalém e agradeceu. Sabia que o mal que semeara não seria esquecido, mas confiava que o perdão de Deus o havia libertado. Seu coração estava em paz. Aquele que havia sido o pior rei de Judá se tornará um homem de fé e arrependimento. Sua história seria contada não apenas como um exemplo de pecado, mas como prova do poder transformador da graça divina. Assim terminou a vida de Manassés, o rei que caiu profundamente, mas foi levantado por Deus. Sua trajetória ensina que nenhum pecado é grande demais para a misericórdia divina e que o arrependimento sincero pode mudar até o destino mais escuro. De um trono de idolatria nasceu um testemunho de salvação. O Deus que o castigou também o perdoou, mostrando que a justiça e a graça caminham lado a lado. E a história de Manassés continua ecoando como um lembrete eterno: quem se humilha diante de Deus é exaltado.